falam se está melhor. Me ouve melhor assim? Legal. De fato, eu me sinto em casa aqui já, viu? É muito legal vir aqui, rever os amigos, conhecer novos, né? Então, que Jesus ilumine a gente para que a gente tenha uma noite bem proveitosa, né? Que a gente consiga refletir e aprender um pouquinho mais. Quem saberia dizer que quem fez aniversário no dia 18 de abril? Esses dias para trás, hein? Alguém aqui fez em 18 de abril? A gente já canta parabéns. Mas teve um aniversário muito especial no dia 18 de abril, que foi o aniversário da doutrina espírita. Por quê? É considerado como marco de fundação da doutrina o dia 18 de abril de 1857, que foi quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos no mês de comemoração. Por isso, a gente resolveu falar um pouquinho sobre a nossa doutrina, sobre a casa espírita, num recorte que a gente vai falar de 2 benefícios, ou se a gente preferir, 2 oportunidades que a doutrina e a casa espírita nos oferecem. Quais são eles? Consolar e renovar, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Quem de nós não precisa, em algum momento da vida, de consolação? Né? De um ombro amigo, de um colo. Então, isso não é uma coisa nova. Nós vamos encontrar isso lá no Evangelho de João. Teve um momento, já no final da sua missão, que Jesus ele disse assim: olha, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Naquele momento, Jesus estava fazendo uma promessa, como se Ele estivesse lançando uma mensagem para o futuro, como se Ele estivesse atirando uma flecha, que seria capturada no século XIX, passados 1800 anos depois que Jesus disse isso, por um professor leonês que morava em Paris, que adotou posteriormente o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec ele vai dizer, é como se, sabe aquelas corridas de revezamento que vai passando o bastão, um passa o bastão para o outro? Dá a impressão que Jesus jogou o bastão e o Kardec pegou e falou, não, agora nós vamos continuar com a questão do Consolador prometido. E ele escreveu isso no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí eu vou ter que pedir licença para ler. No capítulo 6, Kardec diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Se vocês repararem nesse trechinho aqui, Kardec está meio que aceitando a missão. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará o Consolador prometido. Aí Kardec fala, olha, o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, dentre as muitas tarefas que a doutrina espírita tem, talvez, não sei dizer se é a principal, mas uma das principais é a consolação. O mundo precisa muito de conforto e de consolação. Aqui nesse trechinho, o Kardec ele aborda 3 das 4 maiores questões que uma pessoa pode se propor. Quais seriam as 4 questões? Primeiro, quem sou eu? Vocês já se perguntaram isso? Quem sou eu? Pergunta profunda, pergunta difícil, né? Da onde que eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde que eu vou? Kardec ele falou nesse trechinho aqui, o Espiritismo ele vai ajudar a responder essas questões. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão de a gente ser consolado passa muito pela resposta a essas questões. Muito bem.
Estamos falando consolar, 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 mas o que seria exatamente consolar? Será que seria tirar o sofrimento? Por exemplo, nós vemos uma pessoa sofrendo muito por qualquer motivo, né? E nós somos tomados de compaixão e falamos: olha, essa pessoa precisa de algum conforto, de algum consolo, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou tirar o sofrimento dela. Se eu puder, eu vou. Mas nem sempre é possível. Aliás, poucas vezes é possível. Então, consolar talvez não seja exatamente tirar o sofrimento, até porque, se assim fosse, todas as pessoas que tiveram contato com o Consolador Prometido, com a doutrina espírita, são milhões e milhões que estudaram, que aprenderam o livro dos Espíritos, o Evangelho, e sabiam livros do sofrimento. E não é bem assim que a gente vê. Então, consolar deve ser alguma coisa um pouquinho diferente disso. E para a gente entender o que seria consolar, eu vou contar para vocês uma historinha que na verdade foi contada pelo espírito Hilário Silva. Se eu sair do foco aí você me fala, tá? O Hilário Silva é um espírito que ele escreveu e escreve através do Chico Xavier várias mensagens. E teve uma delas que está contida no livro O Espírito da Verdade e que ele chamou de Há um Século. Nessa questão nessa história que ele chamou de Há um Século, ele começa assim: numa manhã fria do ano de 1860, portanto lá se vão 164 anos, Allan Kardec encontrava-se em sua casa, no seu escritório de trabalho, tinha levantado, feito o desjejum e estava se preparando para começar a trabalhar. Era o ano de 1860, nós dissemos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, então Kardec estava em pleno trabalho de codificação da doutrina. Mas aquela manhã fria lá em Paris era um pouquinho diferente. Hilário Silva vai nos dizer que o Kardec estava triste, não estava legal. A palavra que ele usa aqui é acabrunhado. Então ele sentou na poltrona lá no escritório, antes de começar a trabalhar, ele estava lá pensando na vida, né? Sentindo um pouquinho o peso, né, daquela missão gigantesca que ele tinha sobre os ombros, quando entrou a sua esposa, né, que ele chamava de Gabriele Boudet. Ela entrou com um pacote nas mãos que tinha sido trazido pelo correio, endereçado ao Kardec. Então ele pegou aquele volume, abriu e percebeu que tinha um livro e uma carta. Ele pegou o livro, deixou sobre a mesa e pegou a carta para ler. Aí a carta começava dizendo assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Então, a pessoa que mandou o livro para o Kardec está dizendo aqui no comecinho da carta que ele teve uma história com esse livro, e ele vai passar a contar qual que é essa história. Então ele começa a contar que 2 anos antes ele tinha se casado. Era um homem jovem, ele tinha se casado, ele diz assim, com aquela que se revelou a minha companheira ideal. E estava tudo bem, era uma vida tranquila, uma vida alegre, todas as esperanças de um recomeço de vida, né? O casamento correndo tudo bem. Mas aí ele disse que de modo inesperado a sua esposa partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Ela desencarnou 2 anos antes. Aí eu vou pedir licença para ler, porque dá uma noção melhor do que ele estava passando. Ele diz assim, ó: meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo,
e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Esse resolver a seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade, dá para a gente entender o que estava passando na cabeça dele, né? Ele não queria mais continuar vivendo, né? Ele estava pensando bobagem, fazer alguma bobagem, por causa do sofrimento, né? Ele diz assim: a prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Namorava diversas vezes o Sena, que é o rio que passa, que corta o país, e acabei planejando o suicídio. Aí ele prossegue: em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. É uma ponte famosa que tem lá sobre o Sena. Mas aí ele disse que tinha uma morada, né, na beira do rio, e ele estava decidido a fazer aquele ato, né? Ele se debruçou, colocou as mãos para se atirar no rio. Quando ele colocou as mãos na morada, ele bateu em alguma coisa que caiu no chão. Aí ele percebeu que era um livro, né? Aí ele estava meio assim, falou: poxa, nem me jogar no rio eu consigo, né? Tem até esse livro para me atrapalhar. Aí ele foi ver o que era o livro. Ele abriu, chegou perto do poste, né? E percebeu na primeira página que tinha alguma anotação feita à mão no livro. Estava escrito assim: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E tinha uma assinatura. Aí nesse momento, o que ele fez? Desistiu daquela ideia que ele estava tendo. Ele continua contando para o Kardec que, na carta, né, que ele percebeu que aquela obra era, vamos ver quem adivinha que obra que era. Fez aniversário dia 18 de abril, então, é o Livro dos Espíritos, né? Então, ele começou a ler, leu as primeiras questões, tal, se interessou e continuou lendo. Aí ele diz, no finalzinho da carta, que ele estava mandando para o Kardec aquela obra com aquela inscrição, a qual ele acrescentou uma outra. Ele escreveu assim: salvou-me também. Deus abençoe as almas que contribuíram para a sua publicação. Aí ele falou para o Kardec: olha, é essa obra que eu passo às suas mãos, né? Pedindo sobretudo que você nunca abandone a sua tarefa. Aí o Kardec, que não tinha percebido que era um exemplar do Livro dos Espíritos, foi lá, abriu, viu que tinha as duas anotações, né? E ele que estava triste, acabrunhado, né, respirou, né, renovado, né? Ele falou: puxa vida, que lição. E o Hilário Silva conta que antes de ele pegar a caneta para retomar o trabalho, ele teve que pegar um lenço para enxugar as lágrimas do olho, né? Olha que coisa impressionante. No fim das contas, um exemplar do Livro dos Espíritos salvou duas vidas, não é? Duas pessoas que iam atentar contra a própria vida foram salvas por um livro. E isso não deixa de ser impressionante, né? E a gente fica a se perguntar: como que o Livro dos Espíritos fez essa mágica? Esse homem aqui, esse segundo que escreveu a carta, qual que era o problema dele? Ele tinha perdido a esposa, que ele amava muito, ele não suportava a dor da separação, né? Tinha acabado com a vida dele. Curioso, vocês receberam a mensagem hoje, né? Chama Eles Vivem, não é? Tem tudo a ver, né? E essa era a dor da perda, né? Será que a gente poderia dizer que o Livro dos Espíritos tirou essa dor dele, trouxe a esposa dele de volta? Não trouxe, né? Ele continuou na situação, sem a esposa, etc. Só que à medida que ele foi avançando na questão do Livro dos Espíritos, ele foi percebendo algumas coisas que são os princípios básicos da doutrina espírita.
que a gente sabe, né? A gente, no mínimo, já ouviu falar, né? Mas a gente às vezes não percebe o quanto de consolação tem, o quanto a nossa vida seria mais difícil se a gente não acreditasse, se a gente não tivesse certeza mesmo desses princípios. E quais são eles? Vamos imaginar, vamos voltar lá na Paris de 1860, aquele homem abriu o livro dos Espíritos na primeira questão. Quem souber qual é a primeira questão do livro dos Espíritos, ganha um bolo de chocolate depois. Você lembra? O que é Deus? O que é Deus? Muito bem. Sandra, aí é com você, tá? Eu faço a promessa, mas você que paga. Então, o que é Deus? O que é Deus? Aí, ele disse, num determinado ponto aqui da carta que eu li, ele falou assim: olha, eu vivia com as dúvidas do homem do nosso século e eu não tinha confiança em Deus. Se em algum momento ele tinha acreditado em Deus, tinha tido fé em Deus, naquela carta que ele escreveu para Kardec, ele confessava que ele tinha perdido totalmente. Ele não tinha confiança em Deus. Aí ele abre o livro dos Espíritos e vê lá na primeira questão, que é Deus. Olha que coisa. E os Espíritos naturalmente respondem: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito bem. Kardec, ele nem perguntou para os Espíritos, porque a gente poderia pensar assim, olha, Kardec poderia ter perguntado: Deus existe? Ele não perguntou. Ele já partiu do pressuposto que Deus existe. Ele só pediu uma definição, né? Falou: olha, o que é Deus? Ele nem personalizou Deus, ele não perguntou quem é Deus, né? Perguntou o que é Deus, porque ele já partiu da premissa que Deus existe, né? Mas aquele homem sofrido, ele foi avançando na leitura do livro dos Espíritos. Aí ele chegou na questão número 4. A questão número 4 não é tão conhecida assim, mas ali o Kardec, com seu espírito investigativo, ele perguntou quais são as evidências da existência de Deus. Onde se pode encontrar a evidência da existência de Deus? Falar, Deus existe, mas como que a gente pode ter tanta certeza que ele existe de verdade? Você já viu Deus? Né? Nenhum de nós viu Deus, digamos assim. Ou talvez tenhamos visto, mas não o tenhamos reconhecido, né? Aí os Espíritos, eles respondem com uma lógica assim irretocável, sabe? Eles dizem: num axioma que aplicais à vossa ciência, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Ele falou: nem precisa de nós respondermos para vocês, ó. Só pensa nisso, procura a causa do que não foi o homem que fez e a vossa razão vai te responder. Vamos pensar um pouquinho nessa resposta que ela é intrigante, né? Tudo que não é obra do homem deve ser obra de Deus, então prova a existência dele. O que não é obra do homem? Olha, os homens fizeram muita coisa, né? Olha o avanço da ciência, da tecnologia, né? Mas se a gente parar para pensar, tudo que os homens fizeram, eles fizeram no planeta Terra, não é? Mas o planeta Terra não foram os homens que fizeram. Então a gente já pode chegar no primeiro ponto, e o planeta Terra não é obra do homem, deve ser obra talvez de Deus. Mas vamos um pouquinho adiante. O planeta Terra é um dos planetas do nosso sistema solar, né, que tem mais 7 planetas ou 8 se a gente considerar Plutão, né? É um dos planetas e um dos menorzinhos, né? O nosso sistema solar, ele tem como centro uma estrela. Eu não sei se fala assim ainda, na escola eu aprendi que chamava de quinta grandeza, não é isso? Porque ele não é uma estrela muito grande, não é? E esse sistema solar, capitaneado por essa estrela de quinta grandeza, ele pertence a uma galáxia, que a gente chama de Via Láctea. É a galáxia onde nós estamos. Calcula-se, os astrônomos calculam, que na Via Láctea, a nossa galáxia, tem de 200 a 400 bilhões com B, de estrelas. A maioria maiores que o Sol, né? Vocês imaginam quanto que é 400 bilhões? Né?
assim, dá para ter ideia de quanto que é R$1 bilhão? Você já viu R$1 bilhão? Se alguém viu, depois eu quero fazer uma amizade desinteressada, tá bom? Na hora que acabar aqui. Porque eu não faço nem ideia de quanto de, assim, uma célula sobre a outra, eu não faço ideia de quanto que é isso, R$1 bilhão. Imagina 1 bilhão de estrelas. Na nossa galáxia tem no mínimo 200 bilhões de estrelas. Mas não para aí. Os astrônomos também estimam que existam entre 2 e 3 trilhões de galáxias. Imagina esse número. Quem é bom de conta de cabeça? Multiplica 2 trilhões por 200 bilhões. Rapidinho, tem que ser. Também não sei, faço a ideia. Sei que vai ter muitos zeros e é uma coisa muito grande para a gente acreditar que surgiu por acaso. Se eu falar para vocês, olha, a minha camisa ela surgiu por geração espontânea, vocês vão falar que eu sou mentiroso, não vão? Porque teve muitos trabalhos, teve quem plantou o algodão, quem fez o tecido, né, quem fez a camisa, a estampa e tal, não surgiu sozinha, né? Então, se a gente não é capaz de acreditar que uma camisa surge sozinha, imagina 2 trilhões de galáxias. Então, percebam como que faz sentido que os espíritos responderam para Kardec, né? Olha, tudo que não é obra do homem, a sua razão vai te responder. Se você quiser achar que faz mais sentido acreditar que tudo surgiu por acaso, mas não faz, na verdade não faz sentido, né? Então aquele homem que estava muito angustiado, tinha perdido a confiança em Deus, recuperou. Deus existe, né? Mas prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos, ele vai perceber que esse Deus que o Livro dos Espíritos fala é um Deus que tem alguns atributos. Ele é eterno, ele é imutável, né? Mas tem um atributo muito especial de Deus. Ele é soberanamente justo e bom. É o mesmo Deus. Lembra que Jesus jogou a mensagem? Olha, eu pedirei ao Pai e ele mandará o Consolador prometido. É o mesmo Deus de que Jesus falava, que era um Deus Pai. Daquele que, se o filho pedir uma pedra, não vai pedir um pão, não vai dar uma pedra. E se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Era um Deus bom, um Deus justo. E se esse Deus é bom e justo, e nós vivemos no universo regulado pelas suas leis, tudo que nos acontece deve ser bom e deve ser baseado na justiça. Por que isso é importante para aquele homem? Primeira coisa importante, acreditar na existência de um Deus bom e justo. Porque a gente percebe nas entrelinhas do que ele escreveu para Kardec que ele se sentia muito injustiçado, porque ele estava passando por aquele trauma, perdeu a esposa e ao mesmo tempo, vizinho da casa dele, ele via casais tendo filhos, sendo felizes, né? E ele se perguntava, por que comigo aconteceu isso? Não é? Aí ele não encontrava razão. Talvez ele até fosse buscar em algumas convicções religiosas que ele tivesse e pensasse assim, olha, pode ser que eu esteja sendo punido por alguma coisa que eu fiz, né? Mas aí ele repassava em revista a sua vida e ele não encontrava nada que ele tivesse feito de tão grave assim que pudesse justificar aquela suposta punição, né? Então ele começava a entrar numa coisa enigmática. Olha, eu não fiz nada para merecer isso. Aí ele, avançando no Livro dos Espíritos, ele percebeu que a doutrina espírita tem um outro princípio basilar. Nós até falamos, não tem efeito sem causa. Da mesma forma, toda ação gera uma reação. Então existe uma lei que no Espiritismo é chamada exatamente de ação e reação. Tudo que me acontece, pelo menos em grandes linhas, foi gerado por alguma coisa que eu fiz. A gente o Espiritismo não acredita no determinismo exatamente, não é? Eu usei uma expressão muito radical, não é tudo. Mas alguns grandes acontecimentos, como esse caso da perda da esposa jovem, né? Alguma doença grave, algum acidente, né? Geralmente, não dá para generalizar, tem alguma razão de ser. Só que aquele homem olhava a vida dele e não encontrava nenhuma razão de ser. Até o momento que ele percebeu que existia um princípio na doutrina que é chamado de pluralidade das existências.
Aí ele começou a raciocinar que se ele não encontrava uma razão para aquele sofrimento nessa vida, é bastante provável que ela estivesse em outra vida. Por que isso é consolador? Porque tira o peso da injustiça. Quando a gente sofre e a gente se sente injustiçado por sofrer, a injustiça meio que faz o sofrimento, coloca o sofrimento ao quadrado, né? Ou multiplica por várias vezes. O sofrimento somado com a sensação de injustiça, ele fica mais sofrido. E esse outro conceito da pluralidade das existências fez aquele homem perceber que no mundo, essa é uma fala do Haroldo Dutra, ele diz assim, ó, no mundo existe muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Né? Jesus dizia, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele porque o escândalo há de vir. Mas ele aprendeu uma outra coisinha, que é um outro princípio da doutrina espírita. Ele dava como certo que ele nunca mais ia ver a esposa. Por isso aquele desespero. Ele sentia que era uma perda irreparável. A gente diz sempre, né, como se tivesse tirado um pedaço de mim mesmo. Né? E ele foi avançando na leitura do Livro dos Espíritos e percebeu que ninguém morre. Né? A morte é só uma passagem para uma outra dimensão da vida. E que não há separações eternas. Quer coisa mais consoladora do que isso? Olha, eu estou acreditando que eu perdi uma pessoa muito querida, que eu nunca mais vou ver, eu não consigo me conformar com isso. De repente, alguém me demonstra que não, é uma separação por algum tempo. Né? Nós vamos nos rever, muito provavelmente, em condições melhores, mais favoráveis. Esse é um outro princípio da doutrina, que é conhecido como imortalidade da alma. Não é segredo, tá? Eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? Mas percebem como que faz diferença na nossa vida a gente ter, acreditar nisso ou não acreditar. Mas não para aí. Não apenas a alma sobrevive ao corpo, como ela pode se comunicar conosco. Eis aí um outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Não sei se vocês já tiveram a experiência de, às vezes, receber que seja um recado de um ente querido que partiu. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, quando a gente tem a oportunidade de participar, alguém fala, olha, fulano está te dizendo que está tudo bem. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Chico Xavier, ele tinha aquele trabalho que ele recebia cartas, né? As pessoas que o procuravam exatamente com essa dor, que é a dor da separação pela morte, né? Ele recebia as cartas de filhos que tinham partido prematuramente, né? Consolando as mães que estavam inconsoláveis, né? Dizendo que a vida prosseguia, que era para ela se restabelecer, ter certeza que estava tudo bem e que eles iriam se reencontrar. E o curioso que o Chico teve a oportunidade de dizer, que dentre todas as tarefas que ele tinha dentro da sua missão, essa tarefa de recepção das cartas era a que lhe dava mais satisfação, porque ele via um semblante que chegava carregado, desesperado, né, mudado, né, pela simples certeza, ali se tinha certeza mesmo que não existe separação, que a vida existe. Então, pessoal, vamos voltar àquela pergunta que eu fiz: o que é consolar? Será que seria tirar a dor? Na verdade, não é tirar a dor, mas é tirar o desespero. Não é? Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É natural que a gente enfrente dificuldades, que a gente enfrente problemas. Né? O que a gente precisa é não chegar no desespero. Então, toda essa questão de se consolar é para afastar o desespero. Esse homem que ia pular no Rio Sena, né, ele continuou com o mesmo problema, só que ele perdeu aquele peso do desespero. Tanto que ele teve até uma atitude de alguém que se equilibrou, né, porque ele pegou o livro, ele escreveu uma carta para o Kardec, quer dizer, ele tinha se equilibrado. Né? Olha que coisa interessante. Muito bem. Agora,
agora nós vamos falar um pouquinho. Tem um escritor russo chamado Leon Tolstói. Não sei se eu já falei isso aqui. Ele tem uma frase que eu gosto bastante. Ele fala assim: se queres cantar o mundo, canta a tua aldeia. Então nós vamos cantar um pouquinho a nossa aldeia. Essa nossa aldeia aqui que nós estamos hoje, né, que é o Centro Espírita. Porque o Centro Espírita, ele é o herdeiro de todos esses princípios da doutrina espírita. Aqui dentro é que a doutrina espírita acontece. E tem algumas coisas que é importante a gente observar que acontecem aqui na Casa Espírita, e nós estamos querendo dizer que só acontece aqui. Mas aqui acontece com bastante força, digamos assim. Vamos imaginar que nós nunca tivéssemos tido contato com uma casa espírita, com a doutrina espírita, né? Que nós fôssemos, inclusive, meio avessos, né? Existem pessoas que, por desconhecimento, não gostam nem de passar na frente do centro. Vocês já viram isso? Hoje menos, né? No passado isso acontecia muito, né? Tinha medo. E as pessoas, elas têm, assim, curiosidade em saber o que acontece aqui dentro, né? Mas, por outro lado, não tem muita coragem de vir ver o que acontece. Mas, digamos que nós sejamos uma dessas pessoas e a gente resolve entrar no Centro Espírita pela primeira vez. Tem uma coisa que eu sou capaz de apostar que vai acontecer com essa pessoa. Ela vai ser acolhida. Né? Então, existe um primeiro nível aí que a doutrina espírita se manifesta dentro da casa espírita, que é a questão do acolhimento. Isso é uma coisa tão importante que vocês já devem ter ouvido alguma palestra, visto no YouTube do Jorge Elahá. Né? Sabe quem é? É lá de Rondônia. Eu vi uma palestra dele uma vez, que ele conta que ele se tornou espírita, ele já era homem maduro. Né? E a primeira vez que ele entrou no Centro Espírita foi porque ele tinha ouvido falar do livro Paulo Estevam, do Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. E ele se interessou, né? E aí ele foi no centro para ver se ele conseguia comprar um exemplar do Paulo Estevam. Então ele chegou, tinha alguém lá na recepção do centro, recebeu, tudo bem, então olha, eu vim aqui porque eu queria só comprar o livro e tal. Foi no centro, tinha uma livraria, só que não tinha o Paulo Estevam, né, para comprar. Aí falou: não, tudo bem, eu volto outro dia, se quiser fazer encomenda. Aí a pessoa que estava atendendo aí na recepção: não, vou mandar uma olhadinha aqui na biblioteca, né? Eu acho que tem. Aí foi lá na biblioteca, tinha um exemplar do Paulo Estevam, entregou para ele e falou: mas esse aqui é do centro. O Jorge Elahá falando, né? Esse aqui é do centro, eu não posso levar. Leva, fica tranquilo, a hora que você terminar de ler, não tem pressa, você traz. Ele até resistiu um pouquinho: não vou levar, pode ir, é do centro e tal. Fica tranquilo, leva, na hora que você acabar, não tem pressa, você traz. E ele disse que aquilo foi determinante para ele se tornar espírita. Porque naquele primeiro momento, ele falou: poxa, ele não conhecia. Está certo que era só um livro, mas não é muito comum a gente, assim, para um estranho que chegou no primeiro momento, demonstrar aquela forma de acolhimento, né? Demonstrar aquela confiança. E ele, você viu, aquela pessoa que atendeu o Jorge naquele dia lá no centro, plantou uma semente, né, que germinou um dos maiores expositores espíritas hoje, faz palestra no Brasil inteiro e no mundo afora. Olha a importância do acolhimento. Isso acontece em graus diferentes, pessoal, em todas as casas espíritas. Aqui acontece diferente. Eu chego aqui, eu me sinto abraçado, sabe? É muito gostoso. Uma outra coisa, são três coisas que eu vou falar, tá? Além do acolhimento, tem uma outra coisa que acontece no Centro Espírita, que é fraternidade. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos perfeitos, não, mas nós estamos cantando a nossa aldeia, igual o Tolstói nos ensinou, né? A fraternidade tem muito a ver com aquilo que o escritor brasileiro Rubem Alves chamou de arte da escutatória. Escutatória é uma palavra que não existe, na verdade, né? Mas seria a arte da gente escutar. Porque hoje em dia, a gente tem uma tendência de não escutar. Mesmo quando a gente está conversando com uma pessoa, enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando no que a gente vai responder, a gente não está escutando.
meio que uma conversa de surdos. E isso está criando uma carência muito grande das pessoas serem ouvidas, né? Então, muitas vezes, o centro espírita que tem um trabalho de atendimento fraterno, ou ainda que não tenha um atendimento fraterno separado numa salinha, nada, mas aqui é um momento que as pessoas são ouvidas, em que são ouvidas as suas dores. É um ambiente que inspira segurança e confiança para as pessoas dizerem das coisas que lhe vão na alma, né? E que vão ser tratadas, com certeza. Então, nós temos duas coisas interessantes. Nós temos acolhimento e nós temos escutatório. Mas isso só vai acontecer se acontecer uma terceira dimensão que tem na casa espírita e que depende de cada um de nós. Nós falamos que nós somos uma aldeia, né? Na verdade, nós somos embaixadores da nossa aldeia no mundo aí fora. Então, quantas vezes a vida coloca diante de nós pessoas que estão precisando ser acolhidas, pessoas que estão precisando ser ouvidas, né? E muitas vezes nós podemos ser a ponte. Não é que a gente vai trazer a pessoa no centro porque a gente precisa de adeptos, porque a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas que vêm no centro. Absolutamente. É só um interesse genuíno da gente compartilhar aquilo que a gente recebeu. Foi bom para você? Como dizia o Celso Muçulmano, tá bom para você? Tá bom para você? Então tá bom. Então vamos espalhar isso que é bom para nós pelo mundo, né? Nós tivemos uma oportunidade, olha que coisa interessante, né? Vocês têm noção, o mundo tem mais ou menos 8 bilhões de habitantes, né? Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar na internet quantas pessoas se declaram espíritas? E isso voltando sempre a enfatizar, ser espírita não é ser melhor do que ninguém, né? É só uma oportunidade que nós estamos tendo. Bom, é um número que é difícil da gente saber, né? Inclusive não tem uma estatística muito firme assim, mas estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas das 8 bilhões que existem na Terra, né? Isso quer dizer 0,0 alguma coisinha aí da humanidade. No Brasil, enfim, nós temos entre 3 e 4 milhões de pessoas que se declaram espíritas, né? Isso representa em torno de 2% da população, mais ou menos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes não é que ser espírita é ser melhor, mas ser espírita é ter acesso a todo esse conhecimento que consola, né? Então, será que talvez a gente não possa se considerar privilegiado? Olha, 2% dos brasileiros têm acesso a essa mensagem tão consoladora, né? Então, a gente poderia até agradecer, olha Deus, muito obrigado, né? Por que Deus me deu esse privilégio? Porque eu sou bonzinho? Eu não queria ser chato, mas geralmente é o contrário. Geralmente é porque a gente precisa mais, né? Porque a gente fez alguma coisa, lá lembra da lei de ação e reação, né? Então Deus fala, vai lá meu filho, você vai ter que acertar umas coisinhas, só que eu vou te dar um apoio aqui, senão você não vai dar conta, né? Então, cantando a nossa aldeia, isso é um reconhecimento importante da gente fazer. Quando nós chegamos finalmente no centro espírita, né? Vou contar uma curiosidade para vocês, não sei se isso acontece só na minha busca no Google ou se é de uma maneira geral. Quando eu escrevo lá assim, o que acontece, o Google completa assim, dentro de um centro espírita, né? É impressionante. Por quê? Suponho eu que tenha muita busca, né? Que isso gere muita curiosidade. Então as pessoas às vezes podem pensar que vão chegar aqui, vai baixar um espírito de mim aqui, alguma coisa, vai ser aquela escuridão, né? Sabe-se lá o que passa na cabeça das pessoas, né? Mas na verdade, o que uma casa espírita oferece, falando ainda de consolação, né? Além de todo esse conhecimento, vocês podem me ajudar. Primeiro, um ambiente terapêutico. Esse ambiente aqui que nós estamos é terapêutico, né? Você lembrou na oração, né? Os espíritos vieram que já prepararam esse ambiente antes. Eu até
costumo dizer uma coisa, isso não é da doutrina, é uma coisa que eu acredito que é da minha experiência, vocês podem discordar de mim. Eu costumo dizer assim, ó, se a gente vier no centro, sentar aqui na cadeira, e não acontecer mais nada, não tiver palestra, não tiver passe, etc. A gente fica aqui uns 40 minutos, levanta e vai embora. Eu aposto com vocês que a gente vai voltar melhor do que a gente entrou. Só de ter ficado nesse ambiente aqui que é terapêutico. Mas tem mais que isso, né? Nós temos a prática da oração. Mahatma Gandhi dizia que a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. E ele dizia também que a oração é a respiração da alma. Então, aqui no centro, se nós não temos o hábito de orar, né? Sei que aqui todo mundo tem, né? Menos eu tenho que me disciplinar, sabe? Para acordar e fazer oração, para chegar em casa, antes de deitar e fazer oração. Não é uma coisa natural em mim. Então, se alguém tiver essa dificuldade também, não se sinta só, né? Mas, aqui no centro a gente vai fazer oração, né? E a oração abre os pulmões da nossa alma, como disse o Gandhi, né? A gente vai receber a fluidoterapia, que é o passe, que é a água fluidificada, e a esse respeito, a gente não pode duvidar dos benefícios. Quem já teve a oportunidade de ler o Nosso Lar, ali o André Luiz conta, logo no começo, que ele ainda estava internado, ele estava no hospital, né? Que ele recebia um caldo, né? um prato de sopa, e recebia um copo de água fria. Então ele ainda estava mal, estava se recuperando, né? Ele disse que ele tomava aquela sopa e bebia aquela água e se tornava outra André Luiz. Ele fala assim, ó, eu não sei o que tinha naquilo lá, mas eu me renovava, parece que eu virava outra pessoa. Ou seja, era alguma coisa terapêutica. E a gente não pode, assim, duvidar que se tem no nosso lar, por que não vai ter aqui também? Né? O mesmo tratamento que o André Luiz tinha no nosso lar, com certeza. Nós vemos que Deus é justo, né? É justo e bom. Então nós temos na fluidoterapia esse socorro que muitas vezes faz muito bem para a gente. Outra coisa importante, a reflexão. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos refletindo sobre coisas boas, né? Nós estamos ocupando a nossa mente com coisas boas. Às vezes é um assunto, não estou achando esse assunto muito legal, não, tal, mas eu vou acompanhar, né? Vou acompanhar o raciocínio. Sabe o que isso provoca? Vocês já tiveram, aconteceu com vocês já, de ficar com uma ideia martelando na cabeça? Geralmente uma preocupação, né? Quando tem, ou aconteceu alguma coisa, ou está na iminência de acontecer, e você só consegue pensar naquilo. Aquilo vai girando na cabeça. Dentro da doutrina espírita, até se cunhou uma expressão que é monoideia, né? Um monoideísmo. Quer dizer, aquilo fica na sua cabeça e não sai. Quando você vem para o centro, né? E começa a acompanhar o raciocínio, né? Do que a gente está falando, conversando, isso tem o condão de tirar essa ideia. Ainda que seja por alguns momentos, tira aquela ideia que está te martirizando da sua cabeça. E muitas vezes é isso que a espiritualidade está precisando para chegar até você e cuidar de você, né? Então a reflexão, além do conteúdo em si, né, tem esse negócio que é legal. E finalmente, né, o atendimento espiritual. Seguramente todos nós aqui estamos sendo alvo do carinho e da atenção da espiritualidade. Já identificaram, olha, o Marco tem esse problema, né? Vamos aproveitar, que ele está calminho ali, né? Vamos ajudar ele, né? Isso com certeza acontece. Então, pessoal, naquela busca do Google, o que acontece? Se alguém perguntar para vocês o que acontece no centro espírita, aí eu já dei 5 dicas para responder. Não precisa ter medo, venha com o coração leve. Mas agora nós já estamos caminhando para o finalzinho. O nome da nossa reflexão hoje era Consolar e Renovar. Vocês perceberam que até agora eu só falei de consolar, né? Então nós vamos concluir com a questão de renovar, a questão da renovação. Por que é importante a renovação? Vamos voltar lá no Evangelho. Vocês vão se lembrar que algumas vezes, quando alguém doente
angustiado procurava Jesus, Jesus procedia a cura, né? Afastava os espíritos obsessores, e a pessoa às vezes virava as costas e ia embora, não falava nem obrigado, mas muitas vezes agradecia a Jesus. Lembra aqui que Jesus costumava falar? Algumas vezes ele falou isso aí, assim, ó: vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Não. Então, o que Jesus estava propondo? Renovação. Ele falou: ó, te curei, vai com Deus, fiz com o maior gosto, mas toma cuidado, não fica repetindo aquelas atitudes que eu sei que você fazia, né? Porque senão vai voltar, o problema vai voltar, vai ter uma recaída. Então nós temos, por exemplo, todos os benefícios que nós elencamos aqui no centro. A gente chega às vezes com problema, né? A gente recebe acolhimento, há quem nos escute, nós recebemos a fluidoterapia, né? E com certeza nós vamos sair melhores, né? Só que, se a gente tiver alguns comportamentos que muitas vezes são a causa daquele problema que a gente tinha, e a gente continuar com aqueles comportamentos, a gente vai ter uma recaída, né? Aí a gente pode até pensar: ó, tem que ir num centro mais forte, porque aquele lá não resolveu o meu problema, não. E como que o centro espírita propõe que a gente se renove? Tem alguns mecanismos, basicamente 3. O primeiro é o estudo. A Sandra estava me dizendo agora que ela gosta de estudar, né, Sandra? De coordenar os estudos. Isso é muito importante na casa espírita. Por que é importante? Para a gente ser doutor em espiritismo, para a gente saber citar a questão do livro dos espíritos de cabeça. Não é por causa disso. Isso não faz. É bom sim a gente conhecer, mas não é isso que faz a diferença. Para a gente entender a diferença que o estudo faz na renovação da nossa vida, vou contar uma historinha para vocês. Tem 2 histórias. Tem uma que aconteceu comigo e tem uma que não foi comigo, mas eu sei contar. Qual que vocês querem que eu conte? Tanto faz? Eu vou contar a minha, então. Não, foi a Sandra, a culpa é da Sandra. Se vocês não gostarem, tá? Eu sempre trabalhei fora da minha cidade, que é Bebedouro, né? Então eu pego estrada todo dia, já estou acostumado, né? A gente estava conversando isso agora há pouco. Teve uma época que eu estava viajando e eu estava sem carro na época, faz uns 20 anos já. E a minha mãe tem uma Brasília, né? Para os mais novos, eu vou explicar. Brasília é um carro assim da Volkswagen, da minha mãe era amarela, talvez vocês não conheçam, né? Porque é um carro um pouquinho antigo. Então minha mãe emprestou a Brasília dela. O que acontece? Nesses carros que eram um pouco mais antigos, eles tinham uma mecânica um pouquinho diferente. Hoje, num carro mais moderno, isso não aconteceria. Mas, de repente, o carro parou na estrada. Eu estava a caminho do trabalho, né? O carro parou, deu tempo de eu... Morreu assim, né? Afogou. Deu tempo de eu encostar, tal. Por sorte, já existia celular e já existiam as concessionárias de rodovia, né? Que a gente liga e eles vão socorrer a gente. Então eu liguei, esperei um tempo, aí chegou o mecânico, o caminhão lá, aí ele falou: abre lá o motor, né? Eu fui lá, abri o motor, ele pegou uma chave de fenda e fez, eu só vi fazer um movimento assim, ó, escutei um clac, a única coisa que ele fez, clac. Ele falou: volta lá e dá partida. Aí eu voltei lá, brum, né? Aí ele me explicou o seguinte, ele falou: olha, rolou platinado. Já ouviu essa expressão? Essa expressão platinado? Aí tem que ser o pessoal que tem a cabeça branca igual eu também. Platinado, eu não sei exatamente qual que é a função dela, mas é uma peça que passa a corrente elétrica ali e ela cola. Parece que tem 2 pecinhas, então às vezes ela cola, a corrente para de passar, aí o motor a combustão, que depende de faísca, etc. e tal, ele para de funcionar. E simplesmente, aquele mecânico que foi me atender, ele foi com uma chave de fenda e descolou o platinado. Só isso. Ele afastou uma pecinha da outra, o carro voltou a funcionar. Mas por que eu estou contando essa história?
Vocês acham que seria mais fácil para mim se eu soubesse disso? Se eu tivesse conhecimento de que existe platinado, porque aí eu nem ia ficar na estrada. Eu ia, mesmo que eu não tivesse uma chave de fenda, eu pegava uma caneta, uma tampa de caneta, eu ia lá no platinado e descolava e saía. Não precisava ter ficado uma hora esperando no sol, etc. Né? Qual que é a diferença entre eu e aquele mecânico que me atendeu? Conhecimento. Né? Então perceberam como que o conhecimento tem diferença na nossa vida prática? Então quando a gente vem no centro espírita, a gente estuda o livro dos espíritos, estuda o evangelho, o céu e o inferno, né? A gente aprende coisas que depois na nossa vida prática vai facilitar. Então, se a gente, por exemplo, aprende que, olha, a morte não existe, os espíritos sobrevivem. No momento que eu passo por isso no meu entorno, na minha família, fica um pouquinho, não vou dizer que fique fácil, é sempre uma dor, mas fica um pouquinho mais lidado, dá para eu lidar um pouquinho melhor com isso aí. Da mesma forma que eu lidaria melhor com o platinado se eu soubesse. Né? Então essa é a importância do estudo. Que a Casa Espírita nos oferece, mas oferece uma outra coisa que é trabalho. Né? Por que o trabalho é importante? Para nós sermos missionários, né? Para a gente conseguir uma vaga lá no nosso lar. Não é por isso. Dá para a gente entender isso com uma frase do Chico Xavier também. Ele disse assim uma vez: os espíritos me acostumaram a 2 métodos de libertação progressiva. O primeiro é a oração, pelo qual nós nos lembramos de Deus. E o segundo é o trabalho, pelo qual nós nos esquecemos de nós. Né? Então, muitas vezes, em favor do nosso equilíbrio, a gente precisa sair um pouquinho da gente, se esquecer um pouquinho dos nossos problemas. E quando a gente participa do trabalho, principalmente voluntário, né, a gente vai ver que muitas vezes a cruz que a gente está achando pesada demais, olha, é leve. Né? Então o trabalho tem essa importância. E finalmente, a questão da convivência, do contato humano, isso que nós estamos tendo aqui. É muito legal a gente participar de um grupo onde as ideias sejam convergentes. Não quer dizer que seja igual, que todo mundo pense do mesmo jeito, nem é bom que seja assim, é importante que haja diversidade. Mas aqui a gente pode falar de reencarnação, a gente pode falar de espiritualidade, e não é surpresa para ninguém, né? Então a gente se sente bem. Agora, o centro espírita é composto por entidades angélicas? Longe disso, senão eu não estaria aqui, né? Eu não poderia nem passar na porta, né? Teria que ter um detector ali. Mas tem uma diferença, aliás, é uma lição, só para a gente concluir, que chama exatamente a diferença. Então, conta-se que numa reunião mediúnica havia um trabalhador da doutrina, né, que já de muitos anos, então ele participou da reunião e no final era uma reunião chique, que o mentor da reunião era ninguém menos que Bezerra de Menezes. E Bezerra, no final, ele vinha e dava uma mensagem, passava orientações. Né? E naquele dia, esse trabalhador encarnado, ele falou: Bezerra, o senhor me permite fazer uma pergunta, uma questão que está me angustiando? Né? Claro, meu filho. Eu tenho assim, muitos anos de trabalho na doutrina. Né? Eu tenho me dedicado, só que tem uma coisa que eu tenho me incomodado muito, porque eu ainda sou avarento, eu sou ambicioso, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. E ele desceu um rol assim, de coisas que ele não conseguia se livrar. Né? Aí ele fica dizendo: olha, tanto tempo de trabalho dentro da doutrina, já era para eu ter me livrado dessas coisas. Né? Aí o Bezerra disse para ele: olha, meu filho, não se sinta só. Eu também tenho todos esses problemas. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou avarento, vaidoso, e citou um monte de coisa que ele, Bezerra, tinha. Mas
existe uma diferença muito grande. Antes, eu corria atrás de todas essas coisas. Agora, que eu já tenho conhecimento espírita, eu fujo delas o mais que eu posso. Essa é a grande diferença. Então, nós não somos criaturas angélicas, não somos mesmo. Só que nós já estamos no caminho de começar a correr das coisas, dos nossos probleminhas aí de alguns milênios. Ou seja, nós estamos em pleno caminho. Pessoal, era isso. Nós tínhamos para dizer em comemoração aí ao aniversário da doutrina, né? É a nossa aldeia. De vez em quando é bom a gente falar da nossa aldeia, né? Então, eu agradeço muito a atenção, a paciência de vocês.